Boa tarde a todos. É uma alegria imensa. Vamos neste momento nos tranquilizando, fechando os nossos olhos e nos ligando ao nosso mentor individual, aos mentores desta casa, Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e tantos outros amigos que nos recebem com tanto amor. Vamos nos envolvendo nos braços amorosos de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Ela que nos envolve em seu manto azul, salpicado de estrelas, e nos diz: tudo passa, irá passar mesmo. E de mãos dadas à Mãezinha, nos leva até o seu Filho, nosso Mestre Jesus. Mestre querido, Ele que reencarnou entre nós para nos ensinar o verdadeiro amor e a caridade. E se não for através de Ti, não chegamos até o Pai. Pai de infinita bondade, Criador do céu e da terra, obrigada por tudo que temos, por tudo que somos, por tantas bênçãos que nos dá todos os dias. E com o coração cheio de gratidão, nós louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, e livra, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. E neste momento, pedimos a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente e promovendo a harmonização e equilíbrio de todos. Aos assistidos de tratamento de P2, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, envolvendo suavemente cada assistido com muito amor e carinho e muita paz, sentindo os corações serenando e harmonizando. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de desligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. A luz rosa clara envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos. E o amarelo no frontal, para ter bons pensamentos e maior força de vontade e melhor ligação com o seu mentor individual. Vamos neste momento envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Rogamos a projeção da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário.
Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para que alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessário. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora, relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Meimei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, tratando-lhes paz, trazendo-lhe paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todas as equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem seus corações e suas mentes para a palestra desta tarde. Graças a Deus. Olá, amigos. Sempre muito bom estarmos reunidos, não fisicamente, mas ligados através de uma corrente de amor, ligados a essa espiritualidade abençoada, maravilhosa, que nos ampara e que nos fortalece a cada dia. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre melancolia e depressão. Nós estamos passando por momentos difíceis. Há alguns meses já estamos sendo testados a cada instante na nossa paciência, no nosso equilíbrio. Mas existem dados, até antes da pandemia, muito tristes. O Brasil é o país campeão, infelizmente, em ansiedade. E o 5º em depressão. Doutora Anete Guimarães, ela diz que a cada 40 minutos uma pessoa se suicida no mundo. É muito, né? É muito. O que faz uma pessoa querer tirar a vontade de viver. São várias. Primeiro nós vamos diferenciar um pouquinho o que é tristeza, melancolia, da depressão propriamente dita. Porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, a tristeza, ela faz parte do nosso viver. Nós não temos como viver eternamente ou 100% do tempo felizes. Gostaríamos. Mas nós estamos em provas, nós estamos em evolução, nós estamos em trabalho espiritual. E toda transformação gera dor. As escolhas erradas que às vezes fazemos nos traz sofrimento. Não tem como ser diferente. Os nossos filhos, quando vão para a escola, no dia da prova, ele está nervoso, ele está tenso. E se ele não estudou, e se ele errou, ele chega em casa arrasado. Faz parte do crescimento dele. Faz parte do nosso crescimento a tristeza. E o que diferencia a tristeza da depressão? Porque na tristeza também nós temos aquele sentimento que toca o nosso coração, que nos faz sentir a pior criatura do mundo, sem vontade de fazer nada. Isso pode evoluir ou não para a depressão. Porque qual a característica da depressão? Seriam os mesmos sintomas da tristeza, mas de uma forma mais intensa e duradoura. Então, não é tristeza. Eu perdi um ente há 1 ano atrás, por exemplo, um ente querido, e eu choro todos os dias, eu ainda mantenho o lugar dele lá, eu não consigo tocar minha vida adiante. Isso não é mais tristeza, isso é depressão. Por quê? Se estendeu demais. Eu terminei um relacionamento e eu não consigo mais organizar minha vida. Eu não consigo mais ter projetos. Eu não tenho vontade de sair de casa. Nada me alegra. Isso é uma depressão. Por que algumas pessoas passam pela tristeza, resolvem, voltam à vida normal, por mais difícil que seja, e outros evoluem para a depressão? Aí tem foi feita uma pesquisa muito interessante, onde tentaram analisar, através de colheita de dados de muitos pacientes, onde é que estava a origem dessa evolução para a depressão ou não.
E aí percebeu-se que a condição econômica não era um fator determinante. Por quê? Porque existem ricos depressivos e ricos não depressivos. O meio em que vive também não determina, porque nós encontramos pessoas que vivem na favela e vivem felizes, né? Ou pelo menos vivem equilibrados. E tem gente que mora em Paris, né? E deprime. Inteligência? Não. Tem pessoas completamente, né, ignorantes que são depressivos e outras que são felizes. Também não é isso. Cultura? Também não. Tem pessoas extremamente cultas que deprimem e tem pessoas tremendamente ignorantes que também deprimem. Ah, mas tem a genética. A genética, né? Aí vem André Luiz no livro Dois Mundos, e ele diz que todas a bagagem genética que nós temos pode se transformar numa característica ou não, não necessariamente. Então isso já vai por baixo a genética. E também existem, por exemplo, duas criaturas, gêmeos univitelinos, quer dizer, com a mesma bagagem genética, um deprime, um é depressivo e o outro não. Então, tudo isso caiu por terra. O que se comprovou? Que existia uma bagagem individual dentro, né, que nós trazemos de outras vidas, uma bagagem espiritual, que advém das reencarnações, que me faz evoluir numa depressão ou não. E dentro desse processo reencarnatório existe uma característica que pode ser mudado, porque também não é porque eu eu fui um depressivo em outras reencarnações que necessariamente eu tenho que ser depressivo nessa. Muito pelo contrário, isso pode ser uma prova que eu tenho que vencer. E existe uma palavrinha muito, né, legal, assim, que está meio na moda, que é a tal da resiliência. O que é a resiliência? Resiliência é mais ou menos assim, é a nossa capacidade de suportar traumas, dores, sofrimentos, sem deixar que aquilo nos abale tanto. Então, quando eu penso num copinho plástico, eu dou uma amassadinha nele, né? E a hora que eu solto, ele voltou ao normal. Se eu olhar, não vai nem perceber-se, não vai dar nem para notar que ele foi amassadinho, mas ele foi. Aí eu posso apertar um pouquinho mais e ele também está como se fosse novo. Isso é o que chamamos de resiliência. Eu levo uma bordoada na vida, mas opa, caiu, desculpa. Mas eu volto ao normal, eu me reequilibro, eu consigo tocar minha vida. Quando ultrapassa esse meu limite de resiliência, se eu chego nesse ponto, se o sofrimento chega nesse ponto a me atingir, eu não consigo mais voltar ao normal. Eu fico com as beiradinhas quebradas, né? Então, isso aqui extrapolou a minha capacidade de voltar ao normal. Então, a minha resiliência não foi até aqui. Perfeito. Aí foi feito estudos mostrando que eu tenho como lidar com essa resiliência. Olha que coisa bacana. Essa minha capacidade de aguentar os trancos pode ser mudado. E isso vai determinar se eu entro numa depressão ou não. Percebe? Então, o que vai me fazer ter mais resistência à vida? É um treino e um exercício que começa lá na infância. Se toda vez que o bebê chora, a gente vai lá e acode, e dá uma mamadeira, e dá uma chupeta, e pega no colo, esse bebê não vai aprender a lidar com a ausência da mãe naquele momento, ou a ausência do leite, ou a ausência de um bico. Eu não estou dizendo para deixar o bebê chorando, se esgoelando. Mas aí, quando essa criança cresce,
ela quer um sorvete e eu não tenho dinheiro para comprar um sorvete, mas eu faço um empréstimo para comprar um sorvete, porque eu não quero que meu filho passe por aquilo que eu passei. E essa frase deve ser riscada do nosso dicionário, né? Porque nós somos o que somos hoje, porque passamos por tudo aquilo. Aí a gente pode dizer, poxa, mas eu não precisava ter passado por tudo aquilo. Pois é, mas passei e tudo aquilo me fortaleceu. Então hoje nós somos resultados de tudo aquilo. Essa minha resiliência não é um simples apertãozinho que vai me quebrar. Eu tenho que voltar. Eu não posso deixar que tudo me abale dessa maneira. Tem uma frase que eu adoro, que na verdade eu não sei de quem é, mas eu acho muito legal. Eu só tive noção de quão forte eu era quando a melhor opção que eu tinha era ser forte. Vou repetir. Eu só tive noção de quão forte eu era quando a melhor opção que eu tinha era ser forte. Porque, gente, tem momentos da vida que ou nós somos fortes, ou a gente junta uma bagagem e vamos lá, engata uma primeira e sai, ou a gente sucumbe, ou a gente deprime, ou a gente afunda. E eu não estou dizendo aqui que nós deprimimos porque queremos. Agora a gente vai falar um pouquinho das causas. Por que a gente deprime? Não é fraqueza, não é preguiça, não é falta de força de vontade, não. Pensa num motorzinho que muitas vezes falta graxa. Eu tenho uma engrenagem ali que funciona mal, porque falta uma graxa. O que vai me ajudar? Às vezes, se está nesse nível, é necessário uma medicação. Por quê? Porque a medicação é a graxa que essa engrenagem vai precisar. Ai, mas eu não gosto de tomar remédio. Mas gosta de sofrer? Gosta de arrastar as pessoas para o seu sofrimento? Não, ninguém gosta disso. Então, veja bem, a depressão não é uma coisa que se cure só com medicação, nem só com oração. Mas é a junção de tudo. Nós temos que, primeiro, entender, né? Aí Joana diz, melhor maneira de evoluir, conhece-te a ti mesmo. Então, nós temos que nos perceber, né? Eu estou triste ou eu estou depressivo? E buscar ajuda. Esse é o primeiro passo. Não adianta achar que eu vou resolver sozinha, que eu não preciso disso, que isso é bobagem. Isso não é bobagem. A depressão é uma doença. E tem tratamento. Isso é importante. Do lado espiritual, toda dor tem um ponto final. Deus não nos abandona nunca. Todos os problemas têm saída. O que não tem saída, remediado está. Talvez seja, mas eu perdi o ente querido, isso não vai ter volta. Realmente, isso não terá volta. Mas o Espiritismo nos mostra que quando eu tenho o discernimento de que para que eu estou aqui nessa vida, né? Qual é o propósito da minha vida, eu vou entender que Deus não me mandou castigo, que não foi um erro da natureza, mas aquilo tem uma finalidade e eu tenho que crescer e evoluir, tentando buscar o melhor ensinamento para aquilo, não deixando que eu, né, me estrague desse jeito. Tudo tem solução. Maria dizia, né, quando ela estava lá na casinha dela, onde ela recebia os peregrinos que passavam trazendo problemas, ela dizia, meu filho, tudo nessa vida passa. Tudo, absolutamente tudo. E nós não podemos nos esquecer disso. Tem um filme que é muito legal, é muito indicado, que diz, Quem Quer Ser Milionário? Onde tinha uma família, os pais eram muçulmanos e eles foram assassinados na frente dos filhos. Eles tinham 2 filhos. E eles viraram de rua, perderam família. Um deles se tornou um traficante. Foi para o caminho do mal. E o outro, ele se tornou um trabalhador, trabalhando em call center. Esse filme tem
no YouTube, por aí. Quem quer ser milionário? Então, mostra que, assim, como um dos segredos, né, para que a gente viva bem e viva feliz, é o quê? É não permitir que as vicissitudes da vida, que os tropeços da vida me derrubem tanto, toquem tanto em mim. Não que eu tenha que ser insensível, mas eu tenho que ser equilibrada e sensata. Eu tenho que ter a nitidez, a clareza do meu objetivo e proposta de vida. E aí, tem uma outra pesquisa que foi feita, genial, que o Dr. Sérgio Felipe Oliveira, que é um cara muito estudioso, é um médico que traz pesquisas muito boas, e uma delas, não foi ele que fez essa pesquisa, foi ele quem divulgou. Foi feito na Bélgica, e eles começaram a analisar o cérebro das pessoas após fazerem atividades. Então, eles pegaram alguns tenistas, atletas, né, que jogavam tênis, e aí diziam assim para eles, vão jogar tênis 1 hora. Assim que eles terminavam de jogar tênis, eles eram submetidos a uma ressonância funcional do cérebro. A ressonância. O que a ressonância via? Ela percebia e ela mostrava as áreas que tinham sido estimuladas no cérebro. Então estava lá, acabavam de jogar tênis, fazia ressonância, esse grupo de tenistas tinha a mesma área estimulada no cérebro, uma região ali que foi bastante estimulada pelo prazer do esporte. Muito bem. Aí pegaram um tenista que estava vivendo de forma vegetativa. Ele tinha sofrido um acidente, estava vegetando numa cama. E aí diziam para ele no ouvido, imagine que você está jogando tênis. Era um ex-tenista. Deixaram lá 1 hora, dizendo para ele, pense que você está jogando tênis. E a seguir fizeram a ressonância. Vocês não acreditam. A ressonância desses atletas, inclusive daquele que vivia de forma vegetativa, eram muito semelhantes. Eram praticamente idênticas. Então, aquele cara que estava vegetando na cama, que pensou em jogar tênis, ele tinha a figura do cérebro mostrando a mesma área estimulada daqueles que verdadeiramente jogaram. Gente, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Vou trazer para nós. Para que eu preciso saber disso? Significa, eu não preciso fazer uma coisa para que haja alteração no meu cérebro. Se eu pensar numa coisa, eu já estou mandando uma ordem para o meu cérebro. O cérebro não consegue diferenciar o que é ação e o que é pensamento. E isso é a chave para muitas respostas de coisas que nós acreditávamos e não sabíamos muito bem, né? Então, por que quando eu quero uma coisa, eu peço, eu já agradeço, eu já imagino que eu estou com aquilo, que eu já consegui aquilo? Porque eu estou mandando uma ordem para o meu cérebro e ele vai produzir substâncias, porque aquela área foi oxigenada e aquela área oxigenada, ela vai produzir substâncias no cérebro que me dão prazer, que me dão alegria, que me dão bem-estar. Por isso que quando eu acordo azedo, sabe, aquele dia que você fala assim, né, hoje eu vou ter que ir naquele lugar, aí tudo parece que dá errado. Não parece. Você produziu substâncias no seu cérebro negativas. Você deu uma ordem para ele de que as coisas não vão dar certo, de que aquele dia vai ser um porre. E aí é um porre, porque o seu cérebro produziu coisas que atraem, né, que mandam uma energia pesada para todo o meu corpo. Então, se eu pensar nisso, quando eu estiver triste, eu tenho que sair dessa sintonia.
da tristeza. Eu tenho que parar de pensar na tristeza. Eu tenho que parar de pensar naquilo que me fez mal. Por quê? Porque quando eu penso repetidamente, eu também formo um ciclo vicioso no meu pensamento, no meu cérebro, nas minhas conexões nervosas. E aí é aquela maquininha que está precisando de graxa. Então, a medicação, ela vai fazer com que se desfaça essas conexões viciosas. A oração vai me fortalecer, vai fazer com que eu me lembre do quê? Do Criador, que eu estou aqui com uma proposta reencarnatória, que eu tenho uma missão a cumprir, e que aquilo que me aconteceu foi um aprendizado, tem que ter sido um aprendizado. Essa pesquisa mostra que nós podemos reformular as conexões dentro do nosso cérebro. Nós podemos dar ordens positivas para o bem viver. Quer ver um exemplo que todo mundo já deve ter vivenciado? Sabe aquela coisa de você ir num médico? O cara tem um alto astral tão grande, o cara fala, não, isso aqui seu problema tem cura. Nossa, nós temos alguns tratamentos. Eu vou te dar um tratamento, você vai ficar bom, você vai seguir, você vai se sentir melhor. Você não tomou nada ainda, mas você já saiu de lá melhor. Por quê? Porque ele te ajudou, ele te deu uma ideia, você comprou a ideia e já deu ordem para o seu cérebro de que tudo aquilo vai passar. Isso é lindo, né? A doutora Anete Guimarães, ela fala das obsessões nesse caso. Então, quando eu me deprimo, eu entristeço, eu também abro brechas para quem? Para entidades inferiores, sofredoras, tristes, que se afinizam comigo. Então, ela fala que uma das maneiras de você aliviar um pouco essa depressão também é o quê? Por exemplo, tomar mais água. Aí você fala, nossa, mas água? Água cura a depressão? A água vai melhorar a minha obsessão? Tudo vai. Por quê? Porque quando eu estou tomando a água, eu estou lavando, eu já estou mentalizando que aquela água vai me ajudar. E ela vai te ajudar. Até porque ela lubrifica todo o nosso corpo. E tudo que funciona com pouca, com pouca graxa, funciona pior. Você já viram o celular, quando aparece lá assim, modo baixa bateria, né? Que a bateria está ficando fraca. Aí você aperta lá, ele vai funcionar com pouca bateria, quer dizer, economizando bateria, mas ele funciona bem? Não. Tem alguns vídeos que não baixam, né? A luminosidade diminui. Então, o nosso corpo é a mesma coisa. Ele funciona de qualquer jeito, coitado. Porque ele é uma máquina maravilhosa. Mas sabe Deus com que esforço. Então, quando a doutora Anete fala sobre a água, ela fala quando você faz o paciente acreditar que aquilo é possível de melhora, e você fala, tome muita água, ele toma a água e ele já começa a melhorar. Então, o cuidado com o corpo físico é fundamental. Porque aquele que está depressivo, ele não quer nem cuidar do corpo físico, aí vira uma bola de neve. Então, o cuidado com esse instrumento de evolução se faz necessário. E a doutora Anete dá 3 dicas muito interessantes, eu não vou entrar muito nisso, mas eu acho legal a gente saber, isso não é só para a água. Ômega 3, porque ômega 3, ele auxilia as conexões. Mostram pesquisas que aumenta 45% a melhora nas conexões nervosas. Quer dizer, o nosso cérebro funciona muito melhor quando nós ingerimos uma quantidade de ômega 3. Onde é que tem ômega 3? Peixes, principalmente sardinha, né? Lembra quando a gente era criança que tomava... Eu escapei disso, mas eu me lembro que tinha muitas crianças que tomavam óleo de fígado de bacalhau. Quer dizer, nossos pais eram sábios e a gente não sabe, né? E o selênio. Por quê? O selênio faz melhorar o nosso otimismo.
a nossa alegria de viver. Então, vamos lá comer umas castanhinhas. Então, são dicas muito simples, mas que se eu estou com o meu corpo bem, eu me sinto melhor, eu não me sinto extremamente cansado, eu não me sinto com a mente, né? Porque hoje todo mundo diz assim, minha memória está ruim. Não, gente, vamos dar uma guinada nisso. Atividade física fundamental, oxigena todo o nosso corpo, melhorando todo o funcionamento. E se eu funciono melhor, isso me dá uma sensação melhor de vida. Hábitos salutares. Então, uma leitura. Já ouviram falar de egrégora? A egrégora da nossa casa? Isso é uma coisa que Chico falava muito. E é muito importante. Toda casa tem uma egrégora. O que é egrégora? É o padrão vibratório da casa, de qualquer lugar. Aqui tem um padrão vibratório. A gente entra e já fica mais tranquilo, não fica? Por quê? Do que se forma essa egrégora? Esse padrão vibratório da casa está ligado ao padrão vibratório das pessoas que habitam aquela casa, que frequentam aquela casa, o que acontece naquela casa. Então, se é uma casa onde existe xingamentos, bateção de porta, malcriação, desarmonias constantes, fala-se mal das pessoas ali, qual vai ser a egrégora dessa casa? Negativa, pesada. Aqui, onde é a nossa casa. Então, abre a janela, deixa a luz do sol entrar. Não tem aquela música? Deixa a luz do sol entrar. Então, Vansan, né? Deixa a luz do sol entrar, coloca um vaso de flor, não precisa ser rosas colombianas, não. Põe um vasinho de violeta, de suculenta, uma florzinha para alegrar, coloca uma música. Tudo isso vai melhorar a egrégora dessa casa e nós vamos nos sentir melhor lá dentro. Pode ter certeza. Que mais? A nossa fé, né? A crença é a historinha do copo d'água. Toma um copo d'água e você vai melhorar. Eu tenho uma saída para o seu tratamento, para a sua doença, para o seu problema, para a sua dificuldade. Eu tenho uma saída. Gente, nós sempre temos uma saída. Sempre. Deus não manda problemas para que a gente se martirize. Ele deixa que os problemas venham até nós para que nós nos fortaleçamos, resolvamos o que é possível e aprendamos com aquilo. Então, a nossa fé, a certeza de que tudo nessa vida passa e de que todo mal tem um ponto final. Tem aquela frase, se não chegou no fim é porque não acabou ainda, mas vai acabar. Eu tenho que caminhar com aquilo, eu tenho que fazer o meu melhor. Que mais? Ter uma proposta de vida. Isso é bárbaro. Sabe por quê? Quando as mães que perdiam seus filhos iam procurar o Chico, sabe o que elas saíam de lá? Elas saíam às vezes com uma carta, uma psicografia, mas muito mais que isso, elas saíam com uma proposta de vida. Elas saíam bem porque elas tinham um ânimo. Qual era o ânimo? Chico dizia, em outras palavras, para ela, deixa sua dor de lado e transforma essa dor em auxílio ao seu próximo. Então elas saíam de lá com uma proposta de vida. Qual é a nossa proposta de vida? Qual é o legado que eu quero deixar? Se eu desencarnar amanhã, o que eu quero que eu tenha, né? O que eu quero que as pessoas se lembrem de mim, que eu tenha feito em prol de alguém. Vamos fazer em prol de alguém. E para isso eu não estou dizendo de dinheiro necessariamente, ou de dispêndio de tempo, de boa vontade. Nessa pandemia, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer muito. Eu tive esses dias uma pessoa no prédio que eu habito, que teve Covid, mas foi super bloqueado, não disseminou, graças a Deus, ele está super bem e tal. Mas eu pensava assim, meu Deus, o que eu posso fazer? Já que essa pessoa está isolada dentro de casa, não pode sair, né, não deve sair, toda a família ficou fechada lá para que não disseminasse.
Gente, faz um bolo. Aí eu botava um pedaço de bolo lá na porta, batia e me mandava, lógico, né? Mas assim, olha, o que me custa? E eu tenho certeza que para algumas coisas fazem a diferença. A gente não precisa ser Madre Teresa de Calcutá. Poderíamos ser, não somos, né? Mas a gente pode tentar fazer o nosso melhor, tentar fazer a nossa proposta de vida verdadeiramente do bem, tentar ajudar os nossos semelhantes. Quando o que a gente percebe, quem faz, por exemplo, meditação, ajuda muito. Por quê? Uma das coisas que a meditação tem são passos a ser seguidos. Então, quem tem uma rotina, quem tem uma organização de vida, também deprime menos. Porque você não encaixa tempo para deixar as brechas abertas. Agora, a pior coisa que a gente pode dizer para aquele que está depressivo é assim: olha a vida que você tem. Quantos gostariam de estar no seu lugar? Gente, isso só piora a situação. Porque aquele que está desse jeito, aquele que está depressivo, não é que ele não quer. Ele chegou num ponto, ou desde, ele foi entrando numa situação que ele não consegue. Ele quer, mas ele não consegue. Então, não vai ser o remédio sozinho, não vai ser a alimentação, não vai ser atividade sozinho, vai ser a junção de tudo isso. Ajuda psicológica, por quê? Porque os tratamentos terapêuticos vão te ajudar a se fortalecer para aguentar as frustrações. Isso tudo vai me levar à cura. Mas isso tem que começar lá no começo, pedindo ajuda e se conhecendo para que a gente consiga sair desse quadro. O soldado, ele não quer ficar descansando lá. Ele quer ir para o campo de batalha para fazer o que ele foi treinado para fazer. Ele quer mostrar que ele aprendeu o ensinamento, que aquilo teve um fruto. Nós vivemos num campo de batalha diário. Quando não tem pandemia, tem imposto de renda, tem corrupção, tem inflação, tem desemprego. Então, esse é mais um. Mas vamos analisar o que eu poderia estar fazendo nesse momento e não estou. Vamos vibrar pelo planeta, vamos vibrar por aqueles que estão doentes, vamos vibrar pelos profissionais da saúde. Vamos trabalhar em nós a crença, o fortalecimento da fé, a ligação com o Criador, a ligação com esse Pai de luz que não quer nos castigar de maneira alguma. Nós vivemos num mundo de ação e reação. Ele quer que nós aprendamos a cada instante com tudo aquilo que nos é apresentado. Ele quer que nós entendamos a nossa proposta de vida. Vamos fazer a caridade, vamos auxiliar, vamos emanar amor. Vamos dar ordem para os meus, vamos dar ordem para os cérebros, para as células, verdadeiramente trabalhar essa energia. Vamos dar ordem para o nosso cérebro, a alegria de viver, o bem viver. Vamos contaminar as pessoas com a nossa alegria de viver, com a nossa certeza de que tudo é transitório e que o Pai nos ama incondicionalmente. Vamos cumprir a nossa trajetória. Se a gente passar na penitenciária aí, aos sábados, domingos, a gente vai ver uma fila enorme. Uma fila de quê? Normalmente de mães, Tem esposas também, às vezes tem pais, mas a grande maioria são de mães. Mães que passam humilhações por passarem por revistas para entrar no presídio. Mães que carregam sacolas, que muitas vezes dormem aí, porque se vocês passarem à noite, tem barraquinhas ali que eles acampam, Talvez pessoas que venham de longe. Mães que muitas vezes se endividaram para levar coisas para esses prisioneiros lá dentro. Mas são mães que, mesmo sendo espíritos imperfeitos encarnados no mundo de provas e expiações, não desistem nunca daqueles que lá dentro se encontram. Elas têm certeza da recuperação e elas
ajudam, torcem, vibram para que isso aconteça. Se elas que são espíritos imperfeitos não desistem dos seus filhos, imagine se Deus irá desistir de nós. Eu fico arrepiada porque é muito forte. Deus é bom demais conosco e Ele não nos abandona em momento algum dessa vida. Então, por maior que seja a sua tristeza, por maior que seja a sua agonia, a sua dor, peça ajuda, ore, vibre, busque um médico, um psicólogo, entre em contato com a casa, mesmo fisicamente não estamos tendo reuniões, mas existem passes à distância, existem as palestras, existem tratamentos, põe seu nome para vibração, entre em contato, peça ajuda e abra seu coração para receber. Lembra que existe um Pai maior que não nos abandona jamais. Que assim seja, graças a Deus.